Olá, meus amados. Hoje, dia 15 de abril de 2022, Sexta-feira Santa, Evangelho segundo João. Diferente do que eu faço todos os dias que eu leio o Evangelho todo, esse Evangelho da narração da paixão do Senhor, ele é bastante longo. Então eu vou direto ao comentário. Você depois vai à celebração da paixão do Senhor às 3 horas da tarde, aí na sexta-feira, né? Hoje. Então você vai poder também ouvir todo esse texto. Então vou aqui rapidamente passar, porque ele também demoraria bastante para explicá-lo bem detalhadamente. Então vamos mais direto. Lembremos que para João este é o momento da glória do Senhor, é o momento da paixão, porque ele demonstra realmente a que ele veio, quem ele era, o Deus Todo-Poderoso que nos resgata do pecado e da morte. Então, aqui ele inicia no Getsêmani. Nós estivemos lá no Monte das Oliveiras. Quem esteve lembra bem que a Selma explicou o que quer dizer Getsêmani, o lugar onde se esmaga as azeitonas, né? O lagar de azeitonas. Então, porque ali tem muito, é o Monte das Oliveiras. Então, Jesus está ali com seus discípulos e Judas também conhecia, chega ali e nós conhecemos a história. Ele vai beijar o Senhor e os guardas vão pegá-lo. Mas aqui é interessante porque eles não citam o nome. Aqui João fala, havia um jardim. E o que nos remete jardim? Ao Éden, ao paraíso, lá no Gênesis, onde Adão perde para Satanás, Adão e também, claro, Eva, perdem para Satanás, vencidos pela tentação, e o Senhor aqui ao contrário, ele vence Satanás. Quem assistiu ao filme, que é um filme interessante de se assistir hoje, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, inicia exatamente ali no Getsêmani, no momento em que Jesus sua sangue, conforme nos traz Lucas, né? Que ele vai suar sangue. Então, quando chega essa trupe toda, chegam os guardas junto com Judas, e aí Jesus pergunta, a quem procurais? Aí eles respondem, a Jesus Nazareno. Ele disse, sou eu. E aí diz que quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. O que quer dizer isso? Aqui na língua portuguesa, nós temos que falar sou eu. Mas no grego, Jesus vai usar ego eimi, eu sou. Então, quando eles perguntam, né, a quem procurais? Jesus pergunta, e eles falam, a Jesus Nazareno, o Senhor vai dizer, eu sou. E aí por que João traz esse detalhe? Que eles recuam e caíram por terra, recuaram e caíram por terra. Lembra que João é muito típico dele essa ironia de colocar os inimigos proclamando a verdade da fé, os inimigos de Jesus. Então eles caem por terra e recuam, por quê? Porque é o nome que Deus se revelou a Moisés. Eu sou, enviou-me a vós. Está lá em Êxodo 3,14. Então quando o Senhor fala eu sou, eles recuam. E aí ele volta a perguntar, a quem procurais? Aí eles dizem, a Jesus o Nazareno, já vos disse que sou eu, se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem, para que eles possam ir embora. Então aqui o Senhor se revela já como Deus, por isso eles caem por terra, ali fazendo um momento de adoração. E aí conhecemos o que Pedro faz, Pedro vai ferir Malco, né, cortando a orelha dele, e aí o Senhor repreende Pedro, guarda a tua bainha, guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que meu pai me deu. Bom, e aí nós conhecemos, ele é levado para a casa de Anás, que é o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote aquele ano. E ali Caifás está perguntando né, a Jesus, e é o momento em que Pedro também vai estar ali, tá? Então, Pedro vai depois para a casa, então sai da casa de Anás, vai para a casa de Caifás, e depois ali eles vão para o pretório. Então nós vemos na casa de Anás, que é exatamente onde Pedro nega o Senhor 3 vezes e o galo canta, mas ali eles vão bater no rosto de Jesus, porque diz que ele responde mal ao sumo sacerdote ali. Mas ele fala assim, olha,
Vocês estão me interrogando? Eu falei às claras, eu falei para todo mundo ouvir, sempre no templo, nunca falei escondido. Então por que vocês estão me interrogando? Vai perguntar aos que ouviram, eles vão dizer o que eu disse. Eles vão falar sobre o que eu disse. E aí dá uma bofetada em Jesus, ele fala, mas eu não respondi mal. Porque vão, né, dar uma bofetada e dizer, por que você está falando assim com o sumo sacerdote? Eu falei, eu não falei nada demais. Se eu falei mal, por que você está me batendo? Né? Se eu respondi mal, mostra em quê? Porque ele não foi grosseiro. Mas se eu falei bem, por que está me batendo? Então, da casa de Anás, ele vai para a casa de Caifás, isso tudo à noite. Só que depois ele passa a noite toda na casa de Caifás, e aí de manhã ele é levado para o palácio do governador, que era chamado pretório, é levado ao pretório. Só que eles não entram. Por quê? Porque o governador era um pagão, era Pôncio Pilatos, e, portanto, um romano, não seguia o Deus de Israel, portanto, eles se tornariam impuros para celebrar a Páscoa. Então, eles não entram. Mas aí tem todo o diálogo em que Pilatos fala para Jesus, olha, então você é o rei dos judeus? E aí o Senhor fala para ele, olha, você está perguntando isso porque realmente vieram te dizer ou é por você mesmo? É uma fofoca que fizeram para você? E aí Pilatos vai dizer para ele, por acaso eu sou judeu? Teu povo e teus sacerdotes te entregaram a mim, que fizeste? E aí Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Isso é uma coisa que precisa entrar no nosso coração, gente. Nós temos que ver além do visível, nós temos que enxergar o invisível, que é o reino de Deus. Esse é o reino verdadeiro. Então o Senhor, ele vai aqui se declarar rei. Então, primeira coisa, Deus lá, quando ele fala, eu sou, e agora aqui ele se declara como rei. Porque Pilatos vai perguntar, então tu és rei? Ele falou, tu dizes. Jesus vai falar para ele, tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, se não está ouvindo a voz do Senhor, é porque não é da verdade. E aí nós conhecemos também a libertação de Barrabás, depois o que vai fazer com Jesus, o Nazareno, crucifica-o. Conhecemos tudo isso. E aí vamos ver toda aquela, né, trajetória do Senhor que vai sofrer ali a flagelação, a coroação de espinho, toda a humilhação, tá certo? E aí, em um dado momento, Pilatos lava a mão de tudo isso, né? Para dizer assim, ele tentou, mas já que não dá, vai fazer o quê, né? Então, nós conhecemos bem essa situação, né? Pilatos não tinha muito o que fazer, vai criar confusão com o povo, então ele entrega Jesus para ser crucificado, tá? Então quer levar, leva e pronto. Começa ali na Fortaleza Antônia, onde é a primeira estação, lembra quem esteve? A primeira estação da Via Sacra. Então tudo isso acontece ali na Fortaleza Antônia, que também era chamada ali na época de Pretório. Pretório era o nome onde ficava o governador. Qualquer lugar que fosse onde o governador ficasse chamava Pretório. E ali era, então, esse lugar específico. Quando eles chegam no Calvário, nós estivemos lá na igreja do Santo Sepulcro, onde nós celebramos a Santa Missa, ali no Calvário. Calvário era uma montanha fora dos muros de Jerusalém, porque ninguém podia sofrer a pena capital, portanto a pena de morte dentro dos muros. Hoje a cidade expandiu muito, mas naquela época ela não era tão grande como é hoje Jerusalém. E aí nós temos lá a placa, quando Jesus é pregado na cruz, que ele chega no Calvário, que no hebraico fala-se Gólgota. Ali tem um letreiro que nós vemos até hoje nos crucifixos, INRI, que a gente fala INRI, né? Que é em latim, Iesus Nazarenos Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas estava escrito em 3 línguas, o hebraico, o latim e o grego. Por que isso? O hebraico era a língua da religião, o latim era a língua da política e o grego era a língua da cultura. Portanto, aqui João traz tanto a religião, quanto a política, quanto a cultura proclamam que Jesus é rei e rei dos judeus. E aí conhecemos toda aquela história, os judeus vão até lá e falam para Pilatos, olha, não escreva o rei dos judeus, mas sim que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos fala, o que está escrito, o que eu escrevi, acabou, não vou mudar. E aí eles vão repartir a roupa de Jesus em 4 partes, tá? A túnica não, porque a túnica era inteira,
então eles sorteiam para ver quem vai ficar, e isso também cumpre uma profecia que estava no Antigo Testamento. E aí depois aos pés da cruz. Agora aqui é um momento bem interessante, vou me delongar um pouquinho, mas está ali aos pés da cruz a mãe de Jesus, Maria de Cleofas, que é irmã dela, e Maria Madalena. E também o discípulo que Jesus amava. E ali ele entrega a mãe ao discípulo. E é interessante João não colocar o nome dele aqui. Então todo discípulo que diz ser amado por Jesus, ele tem que acolher Maria, porque Jesus deu Maria ao discípulo amado, ao discípulo que Jesus amava, o discípulo por quem o Senhor tinha sua predileção, e ele deu Maria como mãe. Então o verdadeiro discípulo de Jesus tem que aceitar Maria como mãe, não deve rejeitá-la. E aqui ele usa um termo, mulher, este é o teu filho. Mulher era uma forma respeitosa naquela época de falar senhora. Senhora, eis o teu filho. Filho, está aí a tua mãe. E aí diz que desta hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois aqui o Senhor fala que tem sede e tem uma jarra cheia de vinagre. Está correndo um vídeo aí, gente, que uma pessoa, eu não sei quem é, dizendo que esse vinagre, essa esponja embebida no vinagre era uma que eles usavam nos banheiros. Não é verdade. Não é verdade. Tá? Isso não tem base histórica, não tem base bíblica, não tem base na tradição, não tem base histórica. Não tem base. Então, assim, não sei de onde, porque não é possível que aqueles, e é a minha área de especialidade, os padres da igreja, não iriam comentar isso lá no início da igreja, lá no comecinho. Não tem nenhum escrito que fale que usaram, desculpe, uma espuma que se usava para limpar o bumbum para dar o vinagre para Jesus, tá? Por que o vinagre está lá? Gente, vinagre era um vinho vagabundo, um vinho de baixo valor. Porque a palavra soldado vem de soldo, ou seja, salário. Eles recebiam um salário que não permitia que eles comprassem os vinhos de alta qualidade, que eram consumidos pelos reis, pelos senadores, pelos governadores romanos, que tinham muito dinheiro. Então eles consumiam um vinho bom. Em compensação, a maioria do povo consumia esse vinho vagabundo. Lembremos que estamos numa região que não tem água. Quem esteve lá em Israel lembra o quanto que a nossa guia insistia, Selma, para a gente beber água, porque lá não tem água, o que é precioso para eles é água. E na época de Jesus era muito pior ainda, porque dependiam de poço. Você acha que fora da cidade, dos muros da cidade, ia ter algum poço com água? Então esse vinagre era esse vinho vagabundo. Eles deram vinagre porque é o que eles tinham para beber. Jesus falou, tenho sede, e aí eles pegaram então uma esponja, embebeu no vinagre, para levar na boca de Jesus, que era uma coisa que provavelmente eles deveriam fazer com todos os crucificados quando falavam que tinham sede. E aí Jesus toma o vinagre e diz, tudo está consumado, e inclinando entregou o Espírito. Agora aqui uma coisa interessante, enquanto Lucas e Mateus trazem a mesma coisa, que Jesus entregou o Espírito, o verbo que Lucas usa é um sentido de depositar, de confiar. Então ele entregou no sentido que ele confiou o Espírito, ele depositou o Espírito dele, o Espírito Santo, nas mãos do Pai. Já Mateus é o sentido de abrir mão, de deixar ir. Então ele deixou o Espírito, ele abandonou o Espírito e entregou na mão do Pai. Já João, ele usa o verbo paradidomi, que quer dizer deixar em herança, dar, entregar em herança, legado, como um legado. Então, para João, nesse momento, nós vamos ver algo muito interessante aqui. Jesus entrega a mãe para a igreja, Maria para a igreja, a Virgem Santíssima, entrega o Espírito Santo como herança, portanto, o Pentecostes para João acontece aqui, e depois nós sabemos o que acontece. Percebendo que Jesus já estava morto, eles vão quebrar as pernas, por quê? Para acelerar o processo da morte, porque a crucificação era uma morte extremamente lenta. Só que como era uma sexta-feira, já estava chegando a noite, ia entrar o sábado, e era um sábado de festa, a Páscoa. Lembramos que para o judeu, o dia começa sempre no dia anterior, então o sábado começava na sexta-feira, quando o sol se punha. Então, como estava chegando o momento de iniciar o sábado, eles foram quebrar as pernas dos crucificados para acelerar o processo da morte deles. Mas Jesus já estava morto. Aí o que acontece? O soldado São Longuinho, que nós conhecemos hoje, segundo a tradição, ele vai
traspassar o coração do Senhor, e ali sai sangue e água. É sinal da Eucaristia e do batismo. Então, e João vai dizer o quê? Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Então aqui, como eu disse, no momento da crucificação, Jesus dá à igreja a sua mãe, a Virgem Santíssima, dá o Espírito Santo, o Pentecostes e os sacramentos. Por isso que é a hora da glória, quando ele mostra que ele é o Senhor. E ali depois nós vemos José de Arimateia, que seguia Jesus às escondidas, porque ele era um judeu conhecido, pede o corpo a Pilatos, depois ele retira o corpo, e Nicodemos, que também era outro que seguia Jesus, tá? Porque também era judeu, praticante, tinha medo de encontrar Jesus, às claras, ia conversar com Jesus durante a noite. Então, eles vão enterrar o Senhor ali, tá certo? Depois, colocam, como nós conhecemos, ali no jardim, bem próximo do túmulo, é colocado Jesus um túmulo novo, e por causa da preparação da Páscoa foi feito rapidamente a preparação do corpo dele. Por isso que as mulheres voltam no domingo de madrugada para terminar a preparação do corpo. Teriam que rolar pedra, tal, que não era uma coisa tão simples de se fazer, né? Mas fato é que o Senhor hoje, aqui os sinóticos traz uma coisa interessante que eu quero terminar aqui, dizendo que o véu do santuário se rasga. O véu do santuário, João não traz isso, mas os sinóticos trazem, os outros três. O véu era o que separava o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança ou o santuário. Então, ao rasgar o véu, o significado é o quê? Não há mais divisão entre Deus e os homens. Os homens agora podem, através de Jesus Cristo, da sua morte salvadora, os homens podem entrar, homens e mulheres, aqui, os seres humanos podem entrar no reino de Deus. Senhor, e nesta sexta nós pedimos essa graça, Senhor. Que nós possamos, como igreja, Senhor, como esposa, viver o mistério da paixão do amado, do esposo. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que é dom, que nos foi dado como igreja. A tua mãe querida, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Os sacramentos, Senhor. O derramamento do Espírito Santo. O Senhor não abandonou a sua igreja. Muito pelo contrário, deu a ela todo o sustento necessário. E assim, Senhor, nós pedimos essa graça, que vivamos bem a paixão para chegarmos à glória da ressurreição. E hoje, no silêncio típico da igreja que nós fazemos hoje, pedimos, Mãe querida, Virgem do Silêncio, suplica por todos nós, Rainha da Paz, suplica pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.